Somos uma única DASA, para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA, uma rede que valoriza e fortalece mais do que nunca a comunidade médica e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Olá, boa noite. Dando continuidade ao nosso curso, agora o Dr. Gustavo Guida vai falar sobre aconselhamento genético. O Dr. Gustavo, ele é médico geneticista, ele tem mestrado em ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é membro titular da Sociedade Brasileira de Genética Médica e coordenador médico da triagem neonatal da Asa de One. Muito bem-vindo, Gustavo Guida. Uma ótima aula para vocês. Obrigado, Michele. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu prazer poder conversar com vocês sobre aconselhamento genético. Acho que é uma aula muito corretamente colocada no curso para genética para não geneticistas, uma vez que ao longo da apresentação vocês vão ver que ela permeia de forma ampla a medicina e o cuidado de saúde. Então, primeiro ponto que nós temos sempre é a necessidade de definir o que estamos falando. E para o aconselhamento genético nós vamos encontrar múltiplas definições que, na verdade, representam o fato de que ele é um nome utilizado para múltiplas situações muito diferentes entre si. Então nós temos realidades diferentes em países, desde aqueles que realizam o aconselhamento genético por médicos, mas nem sempre geneticistas, a outros profissionais, nem sempre da área de saúde. Então você tem modelos médicos como o especialista da medicina fetal, oncologista, neurologista, cardiologista, além, claro, do médico geneticista. Você tem modelo de aconselhamento genético não médico, com enfermeiros, biólogos, psicólogos, eventualmente até educadores, profissionais da área de educação não associados à área de saúde. Então, isso reflete capacidades e objetivos que são muito distintos de acordo com o modelo de cada país e de cada situação. E vocês vão acompanhar conosco que a maioria dessas definições tem um foco em exames ou numa abordagem medicalizada. Aqui eu peguei dois exemplos americanos para nós vermos como pode ser diferente já no mesmo lugar. O CDC define ele como um procedimento que vai ser realizado com um profissional de saúde ou um conselheiro genético, e a definição estrita deles é para te ajudar a decidir se a realização do teste genético pode ser adequada ou não para você ou sua família, o seu familiar. Então a gente vê que coloca o profissional de saúde como um momento pré-teste, pré-testagem genética. Já a Associação Nacional de Conselheiros Genéticos define como profissionais que não são médicos, mas que fazem parte do seu time de saúde. E eles já colocam a possibilidade de você lidar com profissionais extremamente especializados para aconselhamento pré-natal, oftalmológico, neurológico, psiquiátrico. Então já são dois modelos distintos. Também como um preparo para a realização de exames, mas já no modelo de altamente especializado para te ajudar a lidar com o resultado e do exame e com o que você tem de demanda clínica posterior. Aqui botei mais duas definições que são de laboratórios clínicos brasileiros, que a gente pode ver de novo. Uma definição em que é muito mais focada para um procedimento reprodutivo, para a saúde reprodutiva, casais que pensam em ter filhos, mas não obrigatoriamente médico. E um segundo
laboratório no qual a definição é de uma consulta médica especializada em genética clínica, ou seja, nesse caso, é o geneticista clínico especificamente que vai fazer o aconselhamento. Já deixa mais amplo para quais situações. E coloquei ainda um conceito já antigo, e a citação de um artigo do Pina Neto, que foi de onde eu colei esse parágrafo, e que é um artigo bastante interessante. Acho que o professor Pina, até a mensagem de bom dia em WhatsApp dele, vale a pena a gente ler, ele tem alguns insights bem interessantes, mas nesse não foi nem um insight, é uma definição clássica de aconselhamento genético, um processo de comunicação que cuida de problemas humanos associados à ocorrência ou recorrência de uma doença genética em uma família. Mas, se cada um pode ter o seu conceito, a gente tem algumas perguntas, algumas críticas. O aconselhamento reprodutivo, de saúde reprodutiva, ele é exclusivamente genético? Algo que busca um aconselhamento sobre a possibilidade de uma formação, a gente está lidando só com situações genéticas? O aconselhamento de saúde oncológica, ele é exclusivamente genético? Todo aconselhamento lida com um diagnóstico prévio, algum problema que já existiu ou que está existindo naquele momento? Toda medida de aconselhamento vai envolver exame, conduta cirúrgica ou farmacológica? Ou seja, resumindo essas dúvidas todas, existe um único nível, procedimento, complexidade, objetivo ou sujeito, qualquer outra variável que queiram colocar para o aconselhamento genético? E eu gosto da posição do sujeito também, porque é uma provocação que a gente vai trazer. Então, se cada um faz a sua definição de aconselhamento genético, vocês estão convidados a fazerem a sua, porque eu já fiz a minha. Processo de informação bidirecional, que busca determinar riscos envolvidos em uma situação específica. Conscientizar o indivíduo quanto às suas possibilidades de ação e os efeitos que são derivados da escolha de cada uma dessas possibilidades. Com um adendo que eu posso colocar tanto o indivíduo quanto uma população em aconselhamento genético, e tanto a ação quanto a inação são vias aceitáveis, são escolhas aceitáveis. Não obrigatoriamente devemos forçar a ação. Então, o aconselhamento genético, mais algumas definições importantes. Ele pode ser promovido em caráter populacional ou pode ser pessoal. Ele pode ter um objetivo prospectivo, ou seja, você prevenir uma situação que ainda não aconteceu, mas que é possível. Ou retrospectivo, quando você já lida com um evento que ocorreu, pode ser uma situação de câncer na família, no paciente, uma história de malformação, uma doença genética que já aconteceu naquela família, e se aplica às decisões reprodutivas e de saúde, ou seja, a gente está ampliando o espectro do aconselhamento genético para não ser só reprodutivo. E a qualidade resultante do aconselhamento, ela depende da compreensão que nós temos dos processos envolvidos na doença, do seu padrão de recorrência, não coloquei aí, mas é importante, da eficiência da transmissão da informação. Então, um pouco mais de definição. Eu acho que nós vamos sair daqui extremamente bem definidos ou com muitas dúvidas para responder na nossa reflexão individual. Processo de informação, quando nós temos uma ordenação e organização, em que os dados iniciais são translatados, são traduzidos para informação. Ou seja, o paciente vai me trazer um conjunto de dados clínicos, laboratoriais de história, e esse profissional que está realizando o aconselhamento, provido do conhecimento de herança, de patologia, de interpretação do exame, vai transformar esses dados numa informação útil para o paciente. E ele é bidirecional, porque diferente de aqui, que estou só eu falando com vocês, e ao final torna-se brevemente bidirecional com as perguntas, ele tem de ser desde o início uma comunicação entre dois polos, duas pessoas. Quem está sendo consultado e quem está consultando. Vão fazer a troca de dados e informações. Vão
puxar, pedir aquilo que querem saber, tanto o consultor, aquilo que ele quer saber de história do paciente, quanto o consulente, qual o objetivo dele, o que ele quer saber com aquela consulta. Então, é um processo dinâmico, é um processo que lida muito com as teorias de informação, teoria de comunicação. Você precisa ser um bom comunicador para fazer um aconselhamento genético eficiente. A compreensão dos processos patológicos é um ponto importante. A gente lembrar que precisa ter um bom conhecimento de fisiopatologia e que muitas vezes o aconselhamento genético ele demanda um diagnóstico. Eu ressaltei a questão de diagnóstico, porque por mais que tenhamos discussão sobre a possibilidade de outros profissionais participarem do aconselhamento genético, por mais que nós tenhamos modelos internacionais em que outros profissionais participam do aconselhamento genético, o diagnóstico vai ser sempre um ato médico. Na situação do aconselhamento genético, a gente não vai prescindir em momento algum de um médico capaz de realizar aquele diagnóstico ou compreender um diagnóstico recebido e trazer um diagnóstico para a ação do paciente. É importante a gente compreender os padrões de herança mendeliana. Vocês, a última semana, tiveram uma aula sobre isso. Nós não vamos reforçar, repisar todo o conteúdo, mas só dar pequenos vislumbres, relembranças. Então, um pouco mais de definição. Gustavo, você já falou disso, sim, mas eu gosto que seja repetido para a gente não perder o conceito. No populacional, quando eu falo de aconselhamento genético populacional, são medidas que são efetivas para a população como prevenção de agravo de saúde. Uma campanha de vacinação para rubéola para mulher em idade fértil, ela é uma medida de aconselhamento genético populacional. Ela não é diretiva, você não está obrigando que a mulher seja vacinada, você está oferecendo uma informação que existe uma vacina por uma doença que pode provocar uma formação no feto. Então, uma medida populacional ela pode ser sim aconselhamento genético. Assim como a rubéola, a gente tem dezenas de outras intervenções, vamos falar um pouquinho depois. Pessoal, as abordagens de medidas para o indivíduo em escolha terapêutica, reprodutiva, na própria oncogenética, provavelmente um dos setores que mais demanda hoje aconselhamento genético, porque você está lidando com adultos capazes em idade produtiva que estão realizando medidas terapêuticas, não obrigatoriamente reprodutivas, muitas vezes já passaram da sua reprodução, terminaram sua reprodução consciente e agora estão buscando uma orientação para a redução de risco. Prospectivo é todo aquele que você faz quando está fazendo a prevenção de uma primeira ocorrência numa família ou numa entidade. Retrospectivo quando nós já estamos trabalhando a partir da ocorrência de uma família, de um caso na família, na comunidade que está sendo atendido. Então, aconselhamento genético ele existe desde muito antes da genética como ciência dentro da biologia. Nós podemos pegar um histórico em que comentário talmúdico já traz que o filho daquela mulher teve 2 filhos mortos por sangramento após a circuncisão, não deveria ser circuncisado. É uma observação de um fato, 2 meninos que morrem após a circuncisão por sangramento e compreendem que aquela mulher tem filhos que não podem ser sangrados, não deveriam ser circuncisados. Não sabiam o que era hemofilia, não tinham conhecimento fisiopatológico, em cima disso não conseguiam expandir esse conhecimento para outras mulheres da família, ou seja, são 10 irmãs, todas elas portadoras de variante, uma mutação para hemofilia, cada uma teria de perder 2 filhos para deixar de circuncisar o seu filho em risco. Mas já era um procedimento efetivo. Depois da segunda perda, extremamente efetivo, retrospectivo. A gente tem uma medida que todo mundo praticamente conhece, que é um aconselhamento populacional. Esse já tem uma questão que ele é muito diretivo, que é o direito canônico, que veda o casamento
para o parentesco até terceiro grau na linha colateral e veda totalmente na linha da pessoa. Linha colateral, nesse caso, ele está querendo falar a partir dos seus tios, primos. A linha pessoal é o pai, é o avô, é o irmão, é o filho, é o sobrinho. Então, esse é um aconselhamento que a população já sabe. É ruim ter casamento entre primos. As pessoas não sabem exatamente por quê, mas receberam essa informação em séculos. A gente vai voltar um pouco depois para isso também. Mas você vê que não é uma coisa nova. A primeira referência de direito canônico para isso já tem mais de 1500 anos. Você tem Esparta, que o recém-nascido com algum sinal de debilidade, não, ele não era jogado do penhasco, apesar de ser muito bonito, a história, tudo bem para contar, mas na verdade ele era escravizado. Se você tivesse um recém-nato que não deveria ser saudável, não deveria ser perfeito, não seria capaz de ser um soldado de Esparta, ele seria um escravo de Esparta, porque não ia desperdiçar. E a gente precisa lembrar que o primo de Darwin, coloquei aí, lembrando do Francis Galton, que já foi citado em aulas anteriores, foi um dos principais proponentes do aconselhamento eugênico, ou seja, do aconselhamento como ferramenta de eugenia. Veja como isso foi problemático, porque ele foi um cidadão brilhante, absolutamente brilhante. Se você usa hoje ferramenta estatística no seu trabalho, deve muito a ele. Ele foi orientador do Pearson, aquele da estatística, entre outras coisas, mas todo mundo lembra da lambança que ele fez com o aconselhamento genético, com o aconselhamento genético eugênico, diretivo. Então a gente precisa entender que a noção de aconselhamento não é nova, mas no passado ela carregou muitos problemas que nós vamos precisar abordar hoje para realizar de maneira eficiente. Então, o instrumento para aconselhamento ser bem feito é a definição dos problemas que são abordados, primeira coisa. Precisamos conseguir construir um heredograma de maneira adequada. Conhecer a fisiopatologia da doença. Dificilmente uma única pessoa é capaz de prover aconselhamento genético para todas as situações. Conhecer as leis de herança mendeliana e análise de probabilidades. Até aí é tudo muito técnico. Só que nós precisamos ser capazes de uma abordagem empática, ter habilidade técnica na transmissão de informação para o paciente e para aqueles outros profissionais que vão receber essa informação, e uma abordagem ética. Acima de tudo, ética. Então, voltando às abordagens, quando falamos de prospectiva, prévia ao horizonte clínico. Retrospectiva de uma situação que já ocorreu. Agora, não existe... Gustavo, você repetiu isso? Sim. Mais importante, a última frase desse slide. Não existe uma barreira de ferro e fogo entre os modelos. Independente do formato que a gente está pensando para essa consulta, precisamos levar em conta outros fatores de risco. Então, a pessoa que vem por uma situação prospectiva e na sua coleta de história familiar você detecta uma situação que já aconteceu, ela não pensou que seria risco, torna-se prospectivo para retrospectivo. Então, não existe uma barreira de um tipo para o outro. E por isso também o profissional não é tão adequado o modelo em que um determinado tipo de profissional faz uma consulta para só aquele objetivo. A gente tem uma pessoa treinada só para a abordagem reprodutiva, mas se surgir algum outro problema, ela não tem capacidade de abordar aquilo, reforçando a importância do profissional médico com uma interdisciplinaridade, com uma capacidade de abordar diversos problemas. Então, na reprodutiva, uma abordagem muito comum, a reprodutiva retrospectiva, o casal que já teve um problema anterior, numa gestação ou em várias, e busca orientação. Ela depende muito de diagnóstico prévio. Se você não sabe o que aconteceu com a gravidez anterior, você tem muito mais dificuldade de orientar. Ela é dependente de uma boa investigação, ou pelo profissional da medicina fetal, pelo obstetra ou pelo neonatologista.
Então, mesmo que ele não vá fazer o aconselhamento, saber que esse diagnóstico é necessário para o aconselhamento já dá um instrumento para ele argumentar, para ele conseguir compreender por que fazer o exame e fazer com que a família compreenda essa necessidade. Idealmente, você vai ter uma participação de geneticista clínico, mas nem sempre você tem a disponibilidade desse profissional. Pode demandar exames específicos, a gente tem a questão das xenocópias ambientais na medicina reprodutiva, e você finaliza essa abordagem com um diagnóstico de risco reprodutivo e opções de reprodução. Existe risco aumentado numa nova gestação? Não existe? Se esse casal tem um risco que é inerente a ele, quais são as opções reprodutivas dele? Quando nós falamos de clínica retrospectiva, é basicamente todas as outras situações em que já ocorreu um diagnóstico e que a pessoa está querendo saber a conduta clínica para ela e parentes e não tanto a conduta reprodutiva. Apesar de que muitas vezes você também vai ter um aconselhamento reprodutivo em cima disso, com a chance de transmitir essa variante detectada. Pode ser oncológica, cardiológica, endócrina, neurológica. Idealmente você vai ter um geneticista ou um profissional com formação complementar em genética. Vocês vão ter o prazer de ter aula com o Marcelo, que é um cardiologista que buscou uma formação em cardiogenética. Então, cada vez mais outros profissionais vão ter uma formação complementar em genética dentro da sua área. E eles vão ser capazes de fazer o diagnóstico e o aconselhamento genético dentro da sua área específica. Exames de rotina, muitas vezes que você vai precisar modificar a aplicação deles na realização desses diagnósticos. E muitas vezes na clínica retrospectiva, a reprodução já aconteceu. Então, quando você lida com um paciente com doença de Huntington, de diagnóstico aos 50 anos, muitas vezes ele já tem a prole dele em idade pediátrica ou adolescente, adulto jovem, não sintomáticos. Ou seja, muito mais comum você fazer diagnósticos pré-clínicos quando está lidando com uma abordagem clínica retrospectiva. Isso demanda um cuidado ainda maior da forma como você vai lidar com essa família e com as informações. E a finalização aqui é muito mais diversa do que a gente teria na reprodutiva. A gente pode ter uma perspectiva pessoal, como eu disse, que pode tornar-se retrospectiva pela questão familiar e pode ter várias razões distintas. Hoje é muito comum que um paciente busque aconselhamento porque tem uma história de câncer na família, mesmo não sendo de alto risco, ou porque tem uma história de uma doença cardiológica, não obrigatoriamente genética. Então, nem sempre um paciente vai começar o aconselhamento e necessitar de exames adicionais ou da participação do geneticista. Numa situação oncológica, o próprio oncologista, sabendo qual é o espectro, qual é o conjunto de tumores de alto risco, quais são os critérios para indicação, pode orientar esse paciente sobre a necessidade ou não da investigação. É um modelo muito apontado como dispensando a presença de médico. Então é muito comum a gente lidar com essa prospectiva sendo feito por um profissional não médico, tanto em outros países em que esse modelo é mais comum, quanto em alguns locais aqui já tenta se usar, mas ele tem um risco associado à questão de diagnóstico. Pode ser que a pessoa ainda não tenha um diagnóstico e ao longo desse processo de aconselhamento surja a oportunidade desperdiçada de diagnóstico. E a gente fala, uma coisa que eu gosto de falar, sobre o aconselhamento invisível. Muita gente discute quem vai fazer o aconselhamento genético pensando num procedimento codificado na tabela TUS, realizado dentro de um consultório. Mas ele permeia outras áreas. Então, agente de saúde comunitário, quando faz uma campanha de prevenção de uma malformação fetal, quando visita gestantes para orientar sobre não uso de medicamentos sem prescrição, para evitar o uso de álcool, para evitar o fumo, que são causas importantes aí de prematuridade, baixo peso, ele está realizando aconselhamento genético. Uma parte dele, mas está realizando. O médico de medicina de família e comunidade, orientando o paciente sobre o fumo e sobre outros fatores de risco para a prevenção oncológica, ele não está abordando os casos de alto risco genético, mas ele está fazendo uma orientação que até para esses pacientes é importante.
O ECLANC, o Decálogo de Prevenção à Malformação, então fica a dica, além do artigo do Dr. Pina Neto, ECLANC, quem gosta de prevenção de malformação, saúde materno-fetal, pode pegar essa sigla, que é o Estudo Colaborativo Latino-Americano de Malformações Congênitas, e buscar. Tem trabalhos muito interessantes do ECLANC, e tem um decálogo de prevenção à malformação que casa muito bem com saúde básica. Você não precisa ser um especialista, embriologista, geneticista, para poder aplicar isso no dia a dia de consultório. Entre várias outras situações. Eu botei um exemplo que é o controle clínico da diabetes, reduzindo a polineuropatia diabética, facilita o diagnóstico diferencial. Imagine uma família com 5 irmãos com polineuropatia, todos diabéticos não controlados, aquele sexto irmão com uma polineuropatia não diabético, um diabético bem controlado, vai ser a tua chance de descobrir que nem todos aqueles irmãos tiveram uma polineuropatia diabética. Você pode estar frente a uma polineuropatia de origem genética. Então, o aconselhamento ele tem uma série de condutas invisíveis, mas que são importantes. Reforçando agora a questão do heredograma, história familiar, ideal que a gente busque ao menos 3 gerações da família. Que consideremos as origens étnicas e os isolados populacionais. Não lembro qual dos colegas chegou a falar sobre alguns isolados que a gente tem, alguns grupos de aumento de incidência de doença genética que temos no Brasil. O Instituto de Genética para Todos tem um levantamento de áreas importantes para isso. Inquirir sobre consanguinidade também é muito importante. Todo mundo está falando, mas tem uma pegadinha. E buscar casos similares ao que o paciente apresenta ou outros problemas que não são condizentes com a epidemiologia. Toda história estranha, quem já passou por uma consulta comigo ouviu. Eu não gosto de história estranha. Eu quero entender por que aconteceu. Se você não está entendendo bem por que aconteceu, procura mais. Esse é um heredograma que todo mundo conhece. Mesmo que você ache que não conhece, você sabe, já ouviu falar dessas pessoas. É o heredograma da família real inglesa, desde a rainha Vitória, prima de Albert. Aí eles são primos só pela parte materna, mas na verdade eles eram primos mais distantes também pela parte paterna da Vitória. E você acaba acompanhando até Elizabeth, Lilibet e o príncipe Philip, que também era primo dela. Você pode observar que em várias situações dessa família existem casamentos consanguíneos. Na quinta geração, o primeiro casal teve 2 filhos com uma doença genética. Então, quando nós olhamos para isso, vemos, olha, uma família com muitos casamentos consanguíneos e uma doença genética, obviamente ligada à consanguinidade. Não! Hemofilia é uma doença ligada ao X, apesar de ser uma família consanguínea. Então, eu gosto só de reforçar que, na presença de casamentos consanguíneos, uma família com alta consanguinidade, precisamos pensar nos diagnósticos recessivos. Porém, a consanguinidade não exonera a família de outros diagnósticos. Esse é um exemplo bem conhecido em que uma família extremamente consanguínea tem uma doença que não tem nada a ver com recessiva, com consanguinidade. Eu não posso botar a família dos Habsburgo, porque eles foram também extremamente consanguíneos e neles a consanguinidade era uma causa de doença. Mas para reforçar a pegadinha, a família real inglesa e as suas ramificações são mais importantes. Então, consanguinidade não é diagnóstico por si. Família consanguínea pode apresentar uma doença fora da herança recessiva, e as famílias não consanguíneas podem apresentar doenças recessivas. Isso é extremamente importante, principalmente quando você lida com as doenças muito comuns. Não pense que a sua família não tem uma história de doença recessiva e você não ser casado com um primo te exonera desse risco. Já existe, como aconselhamento genético prospectivo, uma série de sociedades médicas recomendam rastreio para as doenças recessivas comuns. E alguns governos já realizam isso dentro das suas particularidades. Então, o judeu em Israel ou determinadas tribos, clãs árabes em Israel, têm cobertura para rastreio para as doenças que são mais comuns dentro de cada população. Tem um contexto histórico da consanguinidade. Eu gosto também de reforçar
mostraram anteriormente um mapa com áreas de consanguinidade. Então, se você tem um casal primo, aqui no Brasil, de terceiro grau, o impacto disso é muito diferente de quando você tem um casal primo, e falei Brasil, mas etnia brasileiro típico, totalmente misturado. Bisavó era espanhola, tem negro, tem indígena, tem japonês, tem de tudo um pouco. O risco desse casal é muito diferente quando você está lidando com uma família consanguínea de um contexto que vem há 500, 800, 1000 anos praticando consanguinidade. Então, tem também um contexto histórico de consanguinidade para você poder reforçar ou não o risco. Importante a abordagem empática. Muitas vezes você está lidando com um paciente fragilizado, ou por causa de um diagnóstico recente de câncer, ou por conta de uma malformação genética, ou pela culpa de ter uma doença, e será que eu passei para os meus filhos antes de saber? Culpa que pode ser própria, ou uma culpa terceirizada, espiada, mesmo que não seja racional. Então o paciente está fragilizado. O médico muitas vezes lida com pacientes fragilizados, isso não é uma novidade para a maioria das especialidades. Uma abordagem cuidadosa também por causa dos temas sensíveis ou segredos familiares. Às vezes você vai acabar abordando não paternidade, a própria adoção que não é declarada, ou alguém pode se ver na necessidade de revelar uma gestação por incesto, que é um segredo familiar. Então, até na forma como você vai lidar com essa informação para a família, é importante uma anotação muito cuidadosa para que esse segredo não torne-se revelado numa consulta posterior para aqueles que não são partícipes dele. Importância do ambiente, da pertinência das pessoas presentes. A gente vai ter um slide seguinte que é muito importante. Se vocês forem guardar 3 coisas, esse terceiro slide vocês podem guardar. E ele aborda o ambiente para a comunicação de mais notícias. Então é importante que você tenha um ambiente para o aconselhamento que possa ser o mínimo interrompido possível, seja um ambiente acolhedor. E você precisa ter respeito aos valores culturais. Voltando para um slide anterior, histórico, tecnologia e empatia, hoje, aquela mesma situação do Talmud, essa mulher que teve um filho com diagnóstico de hemofilia, ela pode postergar a circuncisão de um filho posterior, não precisa perder 2 filhos. Ela pode buscar uma autorização para postergar essa circuncisão até que seja clinicamente seguro. Não tem disponibilidade de medicamento, ou preciso que esse bebê tenha mais peso, foi um prematuro, vamos postergar. Ela não precisa que cada irmão dela perca filhos para poder ser autorizado a postergação dessa circuncisão. Ela nem vai precisar deixar de circuncisar o filho. Direito canônico com a vedação do parentesco de terceiro grau, na linha colateral. Se a gente tiver respeito cultural, podemos até levar o dado de que esses primos já foram avaliados e não existe risco aumentado para a doença recessiva para eles. A gente pode até pensar que o direito canônico, como ele é mais tradicional e opinativo, ele, daqui a algumas décadas, tenha retirada a proibição do terceiro grau na linha colateral, porque você já vai ter como rotina o aconselhamento genético rastreio para a doença recessiva. Por outro lado, a gente vai entender que a linhagem própria, como uma restrição escritural, ela acaba tendo uma dificuldade muito maior, ainda bem. Então, é uma questão de respeito cultural. E a gente acaba lidando, o Brasil, com toda a miscigenação dele, ele recebe muitos grupos diferentes. Então, a gente pode lidar com situações distintas. E essa aula mesmo acaba lidando, ela também está sendo transmitida para outros países dentro do Cone Sul, e nós temos várias comunidades diferentes. Então, eu peguei aqui um exemplo, que a fertilização in vitro, ela é permitida se não houver doação de material ou útero de substituição, enquanto o doador de esperma, o pai, é vivo e o casamento, o contrato de matrimônio é válido. Essa é a interpretação sunita. O casal se separou, não pode mais usar aquele material.
o homem morreu, mas eu queria muito ter um filho desse marido. Não, ele morreu, o contrato de matrimônio é invalidado, não pode mais utilizar. Agora, o xiita, quando o Ayatollah Khamenei ainda era sucessor apontado do Khomeini, na década de 90, eles já tiveram uma posição sobre reprodução assistida, em que aceitam a doação de gameta, desde que seja dentro do mesmo grupo religioso. Se a mãe vai usar um óvulo doado, deve ser de uma mulher que siga a mesma linha religiosa. E um ponto importante é que eles aceitam, mas o filho resultante é herdeiro do doador e não do genitor social. Essa é uma posição xiita predominante, mas como dentro do xiismo você tem a possibilidade de interpretação divergente, tem grupos que consideram absolutamente proibida a fertilização in vitro. Consideram que ela é equivalente ao adultério. Então você vê que dentro de um grupo pode ter uma divergência muito grande. E a gente não vai saber qual a posição da família. Então precisa daquele processo bidirecional, preciso saber o que é aceitável para essa família. Eu vou falar sobre as opções, mas essa família vai me trazer quais são as vedações dela. Essa família vai me trazer quais são as dúvidas dela. A gente ainda tem aqui um último exemplo que eu esqueci de falar. Estado israelense, ele banca até a reprodução assistida, mas alguns rabinos conservadores preferem que a doação de material seja de não-judeus, para evitar uma situação que seria análoga ao adultério, um homem judeu casado sendo pai do filho de um outro casal. Então você vê como cada situação dessas lida com uma realidade cultural diferente. Nós temos colônias judaicas, temos colônias islâmicas no Brasil e no Cone Sul, Argentina, Uruguai. Temos outros grupos religiosos, cristãos ou não tradicionalistas, cada um com uma abordagem diferente. E além disso, a gente tem as próprias questões pessoais. Não é porque não é uma opinião baseada numa religião estabelecida que o consulente não tem direito a uma opinião pessoal. A gente precisa ter esse respeito à opção dessa pessoa. Esse é o terceiro slide. Se for para lembrar de alguma coisa, lembra também dele. SPIKES, protocolo para transmissão de informações, más notícias. Então você precisa ter atenção ao ambiente onde vai ocorrer essa informação, essa troca de informação, percepção e adequar a informação ao receptor dela. Não adianta eu ter um discurso extremamente técnico para um casal ou para um consulente que não tem capacidade de compreendê-lo. Eu preciso adequar, eu não preciso trazer uma informação errada, mas que seja possível dele compreender. Eu tenho de saber o que esse paciente quer saber, eu tenho de ser convidado a falar para ele o que ele quer. Estou atendendo uma pessoa com doença de Huntington. Esse paciente quer agora a informação de teste reprodutivo? Ele quer agora saber qual é o prognóstico dele? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu digo que o aconselhador genético precisa obedecer à regra do vampiro. Você só entra se for convidado. Você nunca jamais deve entrar num tema, num assunto que a pessoa não te convidou. Você pode até perguntar se ela quer alguma informação acerca de X, mas você não vai trazer essa informação de maneira impositiva. Os dados precisam ser corretos, mas a linguagem viva para a compreensão dessa pessoa. Aqui a emoção é mais empatia e não você chorar junto com o paciente. Ele não está precisando de alguém que esteja chorando com ele, mas consiga dar suporte e orientar da melhor maneira possível nesse momento. E muito importante, sumário, um fechamento, reforço da informação, a geração de um relatório claro que vai ser a comunicação interprofissionais. E esse relatório vai desde quando eu peço um exame, estou fazendo investigação etiológica, diagnóstico de um paciente, eu preciso informar o laboratório que vai realizar o exame, seja ele de imagem, seja um sequenciamento,
qual é a minha suspeita, até para poder ser contra-informado da adequação daquele exame ou de algum dado a mais que seja importante. Depois que eu tiver esse resultado, tiver um diagnóstico, tiver um aconselhamento genético, eu preciso retornar para os outros profissionais que vão acompanhar esse paciente, o que isso significa para a vivência dele. E a questão ética, por fim, mas não menos importante, para que a gente não esqueça, reforçando que o aconselhamento ele é absolutamente não diretivo. Eu não posso direcionar, eu não vou escolher pelo paciente, eu vou trazer para ele um cardápio de opções e ele que vai escolher, ele que tem direito a escolher. Ele tem autonomia, ele tem direito ao sigilo, mesmo quando você está de frente a uma informação que pode ser importante para outros parentes, outras pessoas. Ele tem direito ao sigilo ético, ao sigilo genético, ao sigilo de resultado dele. Você pode até orientar que essa informação é importante, que ele deveria comunicar para outros parentes. Se ele tiver interesse, você pode produzir um documento para que ele apresente a esses parentes, uma carta de comunicação, mas esse é um direito do paciente, optar por não comunicar. Lembrar que o nosso primeiro papel é não causar dano. E o aconselhamento genético ele tem uma história um pouco trágica pela questão da eugenia, pela questão de procedimentos de aconselhamento que não respeitam diretrizes éticas. Ainda hoje você encontra, em alguns países, você tem como política governamental um aconselhamento que proíbe que o paciente com doença, com possibilidade de transmissão, tenha filhos, retira dele a possibilidade de escolha. Você tem práticas de esterilização compulsória em pessoas que têm capacidade de capacidade cognitiva de escolha. Então a gente precisa lembrar que a ética não é só a história de livro do Francis Galton lá no começo do século e que acabou no dia da vitória da Segunda Guerra. Os dilemas éticos eles continuam com a gente no dia a dia. Então só para a gente lembrar o caso chinês, os bebês com CRISPR, os bebês que foram gerados por meio da técnica de edição de DNA, em que os pais não estavam conscientes. Novamente, esse pesquisador ele é um Galton moderno, um homem brilhante, ele já era CEO de uma empresa de biotecnologia, tinha tido um sucesso técnico, financeiro e acadêmico muito grande, e ele resolveu por conta própria tirar um sabático, se afastando da empresa e fazer esse experimento. E ele buscou casais soro-discordantes para HIV, que era para oferecer a possibilidade de reprodução assistida para esses casais. Ok. E não falou da edição de DNA. Ele não falou dos riscos que poderiam acontecer e que essa técnica nunca tinha sido utilizada com sucesso em embrião humano. Ele fez uma experiência sem consentimento, com uma falha na proteção da identidade desses indivíduos, porque mesmo que ele tenha publicado com pseudônimo, isso virou um escândalo e um procedimento judicial que acabou provocando que a identidade dessas pessoas tenha sido revelada para o governo. Essas pessoas vão ser acompanhadas eternamente, então não existe mais um direito ao sigilo, e isso não é uma coisa de 50, 60, 70 anos atrás, é uma coisa de 1 para 2 anos atrás. Então o dilema ético continua conosco, eu só reforço que todo procedimento de aconselhamento genético deve se pautar dentro dessas diretrizes. Para terminar, uma frase que eu gosto muito de um cirurgião vascular português já falecido, João Cid Santos, que sendo a última profissão romântica, a medicina será sempre de melhor qualidade quando praticada por homens de cultura. Nós precisamos ser comunicadores, nós precisamos ser cultos ao ponto de conseguir compreender realidades diferentes da nossa, ter uma visão de mundo que saia só da nossa vivência. E isso é essencial
para a realização de boa medicina, considerando que boa medicina não é só a mais tecnicamente avançada, mas aquela que respeita a arte, ciência e técnica, respeita o ser humano também. Obrigado a todos, espero que tenham aproveitado. Guida, gostaria de agradecer pela excelente aula. É sempre um prazer poder te ouvir, e ainda sobre um tema tão relevante. Gostei muito da sua abordagem. Queria passar aqui alguns comentários e algumas perguntas, mas antes eu queria colocar a minha pergunta primeiro aqui. Eu O nunca tinha direito. ouvido falar. Vou aproveitar, né, a oportunidade. Eu não tinha ainda ouvido falar sobre, né, a questão do aconselhamento invisível e eu adorei, né, os exemplos que você colocou. E você entende, né, acho que talvez da gente passar essa informação como aconselhamento genético com prevenção primária, né? Porque muitas Sim. vezes quando a gente fala em aconselhamento genético, né, se pensa em algo muito complexo e na verdade a gente está trabalhando em prevenção primária, né? O maior mistério é a ausência de complexidade. Apesar da gente ter a noção de que a genética é uma especialidade extremamente complexa, porque lida com conceitos, com exames que são difíceis, ela precisa cada vez mais chegar para o cuidado primário. A oncogenética já trouxe isso para a gente. A cardiogenética, quem tem a possibilidade de assistir às aulas de cardiogenética acaba vendo como isso está cada vez mais prevenindo situações. A própria questão da triagem neonatal. Parei de falar do pezinho agora porque você sabe que eu sou apaixonado, se deixar eu fico mais uma hora. Mas a genética ela precisa ter impacto não só na situação extremamente rara. A gente precisa acolher também o paciente raro, mas a gente precisa ter impacto no dia a dia. Ah, cuidado genético ele vai permear cada vez mais a medicina preventiva, a medicina clínica cotidiana. Ele não pode ser uma coisa da torre de marfim, isolada e de acesso a poucos. E todo mundo pode participar da propagação dessas informações. Perfeito. Muito obrigada, Guida. Eu vou passar para a Agora dá vez para os pergunta. outros. Sim, vou passar aqui para a pergunta que a gente recebeu. Então, a regulamentação da atuação do biólogo e do biomédico no aconselhamento genético é bem visto pelos médicos geneticistas? Esses profissionais estão aptos a quais etapas do processo? Eu sou um em mais de 300, então eu não posso falar pelos médicos geneticistas. Eu até acho que a gente esqueceu, porque existe também uma regulamentação para o enfermeiro, a gente tem alguns colegas da enfermagem que trabalham com isso, que têm alguns trabalhos importantes, e eu não vejo como impossível um outro profissional de saúde participar do aconselhamento genético, mas a gente tem uma vedação muito clara. O diagnóstico não é um ato de outras categorias, eventualmente sim do médico veterinário, mas não é o caso aqui da gente, e do odontólogo. Mas a gente não vai ter o enfermeiro ou o biólogo ou o biomédico realizando diagnóstico clínico. Da mesma forma que a gente não vai ter um profissional desses realizando a cirurgia, a mastectomia, uma salpingofarectomia profilática no paciente que tem diagnóstico de risco para um risco aumentado para câncer. Ou não vai ser esse profissional que vai realizar um procedimento invasivo na medicina fetal. Eu acho sim que esses profissionais podem, dentro do contexto, dentro do conjunto de instrumentos que eles têm, provavelmente uma facilidade para lidar com os conceitos teóricos maior do que muitos médicos, fazer parte de equipes multidisciplinares, mas não teriam a capacidade de realizar sozinhos o aconselhamento genético. Eu digo que eu não faço sozinho o aconselhamento genético, eu recebo pacientes que já têm uma história de investigação prévia, muitas vezes já têm um diagnóstico anterior. Então, o aconselhamento genético não é situação de pessoa isolada. Mas eu digo também, tem 11 simpáticos senhores em Brasília
que são responsáveis por dirimir dúvida entre autarquias. Não vai ser o médico, o CFM, que vai definir quais profissionais podem ou não fazer. Isso acaba sendo definido em outras instâncias, o STF, o STJ, mas a gente reforça. Enquanto tiver necessidade de diagnóstico médico, vai precisar do médico também estar presente. Mas ele não precisa ser o único ator nessa situação. Principalmente quando a gente pensa nas formas de aconselhamento genético não pessoais, na questão do aconselhamento genético populacional, prospectivo, é mais comum ainda você encontrar a situação de um profissional não médico realizando esse aconselhamento. A gente recebeu outras perguntas que mais ou menos era sobre esse tema, então essas daí eu vou passar. Tem uma pergunta que a gente recebeu aqui, Guida, qual o nome da família que o palestrante mencionou que não poderia mostrar o heredograma? Habsburgo. É a Tá. família real da Áustria e Espanha. A história deles é bem interessante, a história do fim deles também é bem interessante, como história de doença genética. Sim. Aqui uma outra pergunta, na verdade a Priscila que trouxe para informação que a resolução do CFM quanto à reprodução assistida alterou hoje. Hoje permite a doação de gametas de parentes até 4º grau. Ela colocou aqui. Sim, isso é importante, a gente ficar atento também à questão legal. O paciente pode ter a restrição dele, mas a gente tem a restrição legal. E isso muda no dia. Fique atento se você trabalha com isso, porque pode mudar naquele dia da sua consulta. Ou da sua aula, por exemplo. Obrigado, Priscila. A gente recebeu outras perguntas aqui, mas a gente já chegou no nosso tempo. Queria agradecer imensamente, Guida. Foi excelente, aprendi muito aqui com você, com os teus nossos exemplos muito, muito ricos. Muito obrigada. E agradecer a todos que ficaram aqui conosco, por assistirem aqui conosco. Uma boa noite para vocês e muito obrigada, Guida. Agradeço, gente. Eu peço a gentileza para vocês responderem à pesquisa que vai ficar aqui para vocês logo depois que mudar o slide, vai ser através do QR Code. Para a gente é muito importante poder ter esse feedback de vocês, para a gente continuar melhorando o nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente.